Olha que ficção maluca. O cara é dono de um boteco em Diadema, que tem que pagar o IPTU do lugar, os impostos municipais. Se aquele cara botar, o dono do boteco, uma mesa na calçada e não tiver na métrica permitida pra prefeitura, vai vir um fiscal vagabundo, um canalha, e vai multar ele. Canetou e mete ele multa. A multa que ele teve que pagar por botar uma mesa na calçada pra alguém consumir, vai direto pro cofre da prefeitura, e aí vai fazer o quê? Dentre eles, a casa pra um cara que invadiu uma calçada. Aí foi feita a casa, aí depois ele reconstrói a favela, invadindo a calçada novamente. E se você reclama, você é preconceituoso. Nós temos que chegar ao poder e nós temos que olhar por essas pessoas antes de tudo. A massa de brasileiros que trabalha e produz. A massa de brasileiros que tá botando dinheiro dentro do cofre do governo federal. Nós temos que olhar pra eles primeiro. E aí, mas o cara que tá no auxílio, eu quero que ele saia do auxílio. Eu quero que ele viva numa cidade decente, quero que os filhos dele tenham uma capacidade produtiva. Agora, entretanto, eu vou olhar pro brasileiro que trabalha e produz. É uma questão de escolha, assim. Os meus inimigos do PT, os inimigos do PT, fizeram uma escolha. É hora da gente fazer uma escolha. E no início será detrimental, sim. Você vai ter que dar um foco maior em quem trabalha e produz. O cara que tá botando comida na mesa de milhões de brasileiros, que é o brasileiro que trabalha e produz, não importa se ele é um lixeiro, se ele é um vendedor numa loja, se ele é o dono da loja, se ele é um motoboy, se ele é um entregador, se ele é um motorista de Uber, se ele é um cozinheiro, se ele é um contador, se ele é um assistente financeiro, não importa. Esse cara, a vida dele tem que deixar de ser um inferno maldito. E esse cara tá botando a comida na mesa de milhões de outros brasileiros que não estão tendo o mesmo sacrifício que ele. Não é justo, cara. Não é justo. Tá errado isso. E aí vai o vagabundo do Haddad, o bosta do Haddad, propõe, que legal, mais uma vitória. Então, deixa eu entender. Economicamente, o ministro da Fazenda no Brasil tá propondo vale gás, transporte gratuito pra todo mundo no transporte público e energia elétrica gratuita. E aí pro resto da população, imposto. Que gostoso. Só que entenda, numa questão de uma guerra faccional, porque o Brasil vive uma guerra faccional, o PT tá jogando direitinho. O PT tá jogando fino da bola. E se nós não conseguimos levantar um exército pra enfrentar esses caras, do ponto de vista eleitoral, eles vão ganhar a eleição, mesmo estando mortos no começo do ano, davam o PT como morto. O que o PT fez? A estratégia clássica de sair convencendo o próprio eleitor, comprando o próprio eleitor. Eles voltaram pro modelo antigo, esconder a Janja, quase vocês não ouvem falar da Janja. O Eduardo Bananinha deu uma causa universal pro governo, estou enfrentando o demônio do Trump. Mesmo com o governo quebrado, estão aí distribuindo benesse, tome benesse. Nós temos que escolher o lado, e tem que ser um lado, porque o outro lado acha que é detrimental. Se você perguntar pra um cara da lógica assistencial, ele acha que tem que dar tudo pra ele. Dá pra mim, me dê papai, eu quero. Nós temos que escolher, e essa é uma escolha de foco e de país. Cara, eu quero entender a mente de um cara que sai pra trabalhar aqui em São Paulo pra ganhar R$2.500 e sai lá do final da periferia, cruza a cidade, volta, bairro ruim, paisagem feia, cidade suja, cidade feia, insegurança, risco de ser assaltado, e aí ele bota a comida na mesa dos filhos dele. Esse cara, pelo amor de Deus, gente, esse cara é um herói, e ninguém tá olhando por esse cara. E o cara que contrata ele, outro herói. Aí tá lá o Haddad falando, não, mas olha só, fica tranquilo que agora vai ter luz de graça pra quem já tá produzindo pouco. Não dá, cara. Mas eles estão vencendo a guerra faccional, porque eles entenderam que é uma guerra. Nosso campo não entende que é uma guerra. O nosso campo, na verdade, não entende nada. Nosso campo sequer entendeu o que tá em disputa. O que tá em disputa é a inviabilização do Brasil como pacto e a inviabilização do Brasil como Estado. O modelo de Estado brasileiro é um modelo de expropriação. É expoliação e expropriação de quem trabalha e produz para que uma máquina conduza esse dinheiro e faça populismo. É o famoso acordo topo-base. O topo da pirâmide político, sindical e assistencial que está no governo federal, aí mistura com o judiciário, pega o dinheiro do Brasil que trabalha e produz, processa esse dinheiro, se alimenta e manda os restos para a base. O meio paga a conta. E mais, no meio eu vou incluir, inclusive, o empresariado brasileiro. Esse acordo topo-base comprime quem tá no meio. É um acordo populista do topo para com a base. Tem que ser rompido esse acordo topo-base. E como é que você vai arrancar? Como é que vai chegar o próximo presidente e vai arrancar essas benesses? Pois eu já tô avisando. Se eu chegar à presidência da república, eu vou arrancar a maior parte dessas benesses. Vai ficar impopular. Vai ter que arrancar. Não dá. Não dá porque tá colapsando. E se é pra alguém ter benesse, é o nosso eleitor. Tô falando sério. Que é quem? Que é quem trabalha e produz. Se é pra alguém ter benesse, é quem trabalha e produz. Quem trabalha e produz vai ter que ter alívio tributário. Quem trabalha e produz vai ter que ter uma rua segura pra ir trabalhar. Esse cara que tá sustentando a vagabundagem do Haddad, o populismo vagabundo desse pacto topo-base desses caras, esse cara tem que ter um alívio na vida dele. Ele não pode ter medo de ser assaltado, ele não pode perder tanto imposto, ele não pode ter tanta dificuldade pra contratar ou demitir, pra ser contratado ou ser demitido, pra vida dele andar. Não pode ser esse inferno. A
galinha dos ovos de ouro não pode ser morta pra que o governo faça populismo com quem tá produzindo pouco. Não dá. Temos que fazer uma escolha. A vida é sobre fazer escolha. E vocês não verão ninguém falando isso. Pelo contrário, no campo da direita vai vir um monte de cara assim: oh, não, nós temos um projeto pra cuidar do povo. Aqui, ó, tem que escolher lado na vida. Eu tô do lado de quem trabalha. Eu tô do lado de quem quer ralar. Eu tô do lado de quem quer ver bandido preso e morto ou morto. Eu não tô do lado de quem vai ficar oferecendo, ó, você vai ficar com um botijão de gás porque outra pessoa vai economizar as merrecas dela pra poder se sustentar. Não tá justo isso. Não tá de pé isso. Vocês, seu Haddad, seu salafrário, vocês estão destruindo o Pacto Federativo. Anota o que você tá fazendo. As pessoas vão começar a se odiar no Brasil de maneira irremediável. Vocês estão construindo seus salafrários, seus ordinários, canalhas e vagabundos. Vocês estão programando uma guerra política no Brasil, uma guerra federativa. Vocês estão inviabilizando o Brasil como uma possibilidade de uma nação grande. Seus malditos. Isso aí que vocês estão vendo é uma destruição do pacto, porque não dá pra uma galera carregar todo o peso nas costas e outra ficar só recebendo, sem nenhum dever, que é a discussão que a gente teve sobre a favela. É aquela discussão que a gente tava aqui ontem, né? Que veio o Intercept. Ai, meu Deus, mas ninguém olha pra eles. Deram uma casa pra esses caras. Fizeram 11 casas pra invasores que subiram uma calçada, construíram uma casa ilegal. O Estado foi, deu casa pra eles e eles refavelizaram a casa. Ah, mas tem que ver. Não tem que ver. Eles têm que cumprir a lei. Já ganharam uma casa. O que mais eles querem? Nunca tem dever? É só direito, 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 direito. Agora quem tem dever é a pessoa que pagou imposto pra construir a casa deles. Esse tem dever, né? Ah, e se não pagar o imposto? Então, o pequeno empresário de Diadema, veja só. Olha que ficção maluca. O cara é dono de um boteco em Diadema que tem que pagar o IPTU do lugar, os impostos municipais. Se aquele cara botar, o dono do boteco, uma mesa na calçada e não tiver lá na métrica permitida pra prefeitura, vai vir um fiscal vagabundo, um canalha, e vai multar ele. Canetou e mete-lhe multa. A multa que ele teve que pagar por botar uma mesa na calçada pra alguém consumir, vai direto pro cofre da prefeitura, e aí vai fazer o quê? Dentre eles, a casa pra um cara que invadiu uma calçada. Aí foi feita a casa, aí depois ele reconstrói a favela, invadindo a calçada novamente. E se você reclama, você é preconceituoso. É um país em que alguns têm direitos e só direitos, nenhum dever, e outros só têm dever, mas não tem nenhum direito. Que gostoso. E não tem direito mesmo. Porque se esse cara, o dono do boteco em Diadema, acende a classe média, né? Ele e a esposa dele tiram uma renda aí de 6, 7, 8 pau. Tem gente que fala, nossa, é o dinheiro. Isso não é dinheiro, isso é dinheiro de pinga. Essa pessoa vive mal. Ele vai ter que pagar pra ir no médico, vai ter que pagar pra vários serviços que supostamente a Constituição Cidadã de 88 garante. Garante aqui. Garante nada. É uma ficção. Aí esse cara tem que ralar de trabalhar todos os dias, fica esfolado. Aí, vamos lá, vou voltar pro caso do boteco. Aí lá no boteco dele, né, ele tem que contratar os funcionários. Aí já vai vir um vagabundo de esquerda, né, um pilantra. Eu sou comunista. Não, mas e a escala 6x1? Vai chegar pro dono do boteco. E a escala 6x1, seu explorador? Um bosta. Vai vir um bosta de um vagabundo apontar o dedo pra esse dono do boteco. Não, esse é um explorador, dono dos meios de produção, de entrega de cervejas em garrafas. Isso é uma ficção, meus amigos. Isso é uma ficção insana. Uma ficção absolutamente insana. E essa ficção tem que acabar. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like e siga Onsalizando a Nação.